Oi, meus amores, como vocês estão neste dia? Estão dispostos a estudar? Pois vamos lá. Se o aluno não pode ir à escola, nós vamos até vocês. Então, professora Maíra, professora de língua portuguesa, vou ficar hoje com vocês aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Mas antes, aqui as competências da nossa aula. Vocês irão relacionar os textos em estudo à esfera jornalística, tendo em vista o caráter opinativo e dialógico. Como habilidades, vocês irão identificar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações em entrevistas televisivas. E irão também definir o recorte temático da entrevista e do entrevistado, conhecendo algumas semelhanças e diferenças do gênero entrevista nas modalidades, o quê? Da língua escrita e falada. Então vamos lá. Uma conversa sobre o gênero entrevista. Vamos aqui, uma prosa contextualizada. O que são entrevistas? Vamos aqui antes. Além dos jornais impressos e digitais, rádio, podcast, que é a onda do momento, e revistas, outro veículo jornalístico muito importante é a televisão. É a que mais nós temos acesso. Nela, temos os chamados telejornais, que se tornaram uma forma muito popular de acessar informações e opiniões sobre assuntos de interesse público, não é isso? Então, nesta aula, vamos ler um trecho de uma entrevista de quem? Mia Couto, tá bom? Um escritor e biólogo que nasceu em Moçambique, país africano, e concedeu ao telejornal Jornal da Cultura em dezembro de 2015. Vamos aqui? Antes, eu quero mostrar para vocês, né? A questão do Jornal da Cultura. Entrevista da semana, cuidado com o meio ambiente. Quem eram os jornalistas? Gabriela Maia e Aldo Quiroga. Repórter, Cláudia Tavares. E quem é o entrevistado? Mia Couto. Aqui tem um texto que nós vamos construir os sentidos, tá bom? Que é a entrevista. Observem a estética, tá bom? Pergunta e as respostas. Gabriela Maia do jornal, Aldo Quiroga, começam apresentando e depois Mia Couto responde. Gabriela Maia, e em semana da COP21, a gente aproveitou a vinda do escritor e ambientalista moçambicano Mia Couto ao Brasil para falar sobre tragédias ambientais. Bom, então, a entrevista começa fazendo essa apresentação e depois lança a pergunta que nós não estamos vendo a pergunta, e sim a resposta dele. Mia Couto, sobre a tragédia de Mariana, ele diz: nos chama mais a atenção quando acontece uma tragédia, quando acontece um acidente, não é? Mas esse acidente só esconde aquilo que é sistemático, né? Que é uma falta de cuidado não só em relação a isso que falamos, que é as questões do meio ambiente, as questões sociais, mas em relação àquilo que deveria ser mais sagrado, que é a pessoa humana, não é? Então, quando se pensa que o rio pode ter dono, que a terra pode ter dono, que o que está na terra é um recurso mineral, não é? Quando se olha a coisa assim, eu acho que já começou mal, né? Aqui é um assunto que eu acho que também não posso intrometer no detalhe, porque não sou brasileiro, tenho esse respeito, mas isso acontece em todo mundo, acontece em Moçambique, também por quê? Porque estranhamente estamos tão atentos a outras coisas, mas não temos não temos cuidado que deveríamos ter nisso que provoca morte. A falta de cuidado, Mia Couto fala o seguinte: há um sistema que se tornou hegemônico, hoje no mundo, que acha que o homem é o centro, o homem é o dono, é proprietário, e aquilo que a gente chamou recursos naturais, a palavra é horrível, não é? E como chamar recursos humanos as pessoas, não é? Então, estão aqui à nossa disposição esses recursos para nós podermos administrar e gerir, não é? E não é assim? Observem que há marcas da oralidade na entrevista. Vamos aqui. Prazer em conhecê-lo. Aí de casa vocês vão dar pausa para poder ver a biografia de Mia Couto. E vamos ao questionamento. Por que Mia Couto foi convidada a comentar questões relativas ao meio ambiente? Por quê, gente? Porque além de ser escritor, ele é biólogo e ambientalista, tá bom? Então ele tem autoridade para falar. Segunda questão. Segundo o escritor, qual é a causa do desastre ambiental ocorrido em Mariana, em Minas Gerais?
todo mundo ouviu falar, foi bastante divulgado, nós ficamos estarrecidos com o que aconteceu, mas é fato e nenhuma providência foi tomada praticamente. Segundo o escritor, o desastre ambiental em Mariana não foi causado somente por um descuido com o meio ambiente, mas também por uma falta de cuidado com a vida do ser humano. Isto é, não havia preocupação de proteger os seres humanos em caso de acidente. Tá bem? Então, o que é entrevista? Viram lá? É um gênero que se alterna as perguntas e respostas, ok? Então, o entrevistador faz a pergunta e o entrevistado responde. É da esfera jornalística e tem o objetivo de levar informações para o público leitor, ok? Na entrevista, nós vamos encontrar vários tipos. Entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica, entrevista social. E elas podem também fazer parte de outros gêneros, como a notícia e a reportagem. Então, aqui como característica, para ser uma entrevista, tem que ser um texto informativo. Outra característica, linguagens formal e informal. Outra característica, a formação de perguntas e respostas e marcas da oralidade, tá bom? Aqui, como composição da entrevista, tem que ter a manchete ou título, é necessário ter uma apresentação, é necessário ter perguntas e respostas. Tudo aquilo que a gente já viu anteriormente, tá bom? Vocês vão ler direitinho e ficar ligado da informação que eu estou trazendo para vocês, tá bom? E aqui, gente, hoje, como desafio, vamos voltar lá na entrevista de Minha Couto e vocês vão marcar aqui somente as respostas que correspondem com o pensamento de Minha Couto. Vamos lá? Eu tenho A, B, C e D. Professora, tem mais de uma resposta? Tem, tá bom? Tem mais de uma resposta, vocês vão marcar um X na letra correspondente que tem a ver com a entrevista de Minha Couto. Tudo bem? Espero que eu tenha clareado as ideias de vocês. Obrigada por vocês estarem me recebendo na sua casa, tá bom? Então, estamos aqui no canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. Curta, compartilhe, fique com a gente. Beijão! Juazeiro Educação, nota